Salve, 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 fiel. Boa noite. Chegamos. Notícia exclusiva em primeira mão. Vocês saberão uma novidade que eu acho que todos ficarão muito felizes. Bom, espero que as pessoas dêem crédito, né? Assim como noticiamos em primeira mão Fausto Vera, Vitor Pereira, Roger Guedes, entre outros. Eu venho trazer uma notícia para vocês. O Corinthians fechou uma contratação hoje. O Corinthians tem um novo meio atacante. É isso aí. Eu não sei se vou fazer live, acho que não estou muito legal, mas eu vou deixar o vídeo aqui contando para vocês os bastidores. Mas antes eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, que é muito importante. Eu espero que vocês gostem da contratação, espero que vocês curtam, né, esse novo atleta do Corinthians. O Corinthians trouxe um jogador para jogar no meio campo. Vai demorar um pouquinho para ser anunciado oficialmente, né? Isso só deve ocorrer agora na virada do ano, mas já é jogador do Corinthians. Tenho informações concretas disso. Isso só não vai acontecer se cair um meteoro, uma catástrofe muito grande, a maior lambança do futebol mundial para que isso não aconteça, tá? Mas efetivamente está fechado o negócio. É isso. Tá legal? O Corinthians precisa de reforços, como todos já sabem, né? Como nós trouxemos aí, lá no Sul já se falou de reforços lá, que Michel, né, vai pro Grêmio, aquela coisa toda, normal. E agora a gente vai trazer informações do nosso Corinthians. Pô, perdeu o Michel, não vai vir mais, Pedro Raul foi pro Vasco, Piton a caminho do Vasco da Gama, Piton, né, vai ser jogador do Vasco. Deve ser anunciado nos próximos dias a saída de Lucas Piton, né? O Corinthians manterá um percentual do jogador. O Corinthians, pela primeira venda do ano, receberá alguma coisa, né? Porque o resto foi tudo na base da faixa do Vasco, tudo na faixa. E com isso o Corinthians começa a moldar o seu elenco, né? O Romero já foi apresentado, o Bidu deve ser nos próximos dias, oficializado como jogador do Corinthians, vem por empréstimo de 1 ano, né, com o valor do passe fixado. O Corinthians adquiriu 20% dos direitos federativos do Bidu, que isso fique claro também. Então é o Bidu, Marcão? Não, não é o Bidu, calma, é o terceiro reforço do Corinthians. O Corinthians fechou hoje o terceiro reforço. O jogador já fala como jogador do Corinthians, está muito feliz pelo que eu fiquei sabendo. Abriu mão de uma certa quantia para vir jogar no Brasil. Vem para ser o meio armador desse time, o cara que deve dividir a responsabilidade de armar esse time em 2023 com o Renato Augusto. Passa a ser mais uma opção de força de ataque do Corinthians. E espero que jogue no Corinthians o que a gente já viu ele jogando no passado. É um jogador de 30 anos de idade, 1,72 m de altura, brasileiro. Já jogou na Espanha, tá fácil saber quem é, né? Salários de R$1,5 milhão por mês, tá? 1,5 por mês, já incluso, né, luvas, essas coisas. Contrato por empréstimo, mas tem a prioridade de compra para o Corinthians, caso o Corinthians resolva adquirir o jogador em definitivo. E existe uma possibilidade de um acordo futuro e o jogador ficar em definitivo. Teve participação, claro, de um agente que estava trabalhando em Pro Corinthians para que a coisa acontecesse. Porém, por algumas questões aí, não será anunciado oficialmente ainda no Brasil. Tá ok? A negociação é essa. Então, já sabemos que o jogador não será anunciado oficialmente num primeiro instante. Mas eu vou dar informação para vocês. Felipe Coutinho é o novo reforço do Corinthians. Coutinho chega para ser o meio armador do time do Corinthians. Coutinho vem por um empréstimo de 1 ano. Felipe Coutinho vem para ser o articulador do time do Corinthians na temporada 2023 e chega por empréstimo, ok? Salários de R$1,5 milhão por mês, tá ok? Espero que não mude nada, né, nos valores, mas segundo me informaram, R$1,5 milhão por mês. Segundo a informação que eu recebi, não será anunciado assim tão breve, por questões que a pessoa não soube me explicar,
mas deve ser anunciado, creio eu, na virada do ano, no comecinho de janeiro. Felipe Coutinho chega ao Corinthians, né, com a expectativa de produzir o seu futebol novamente. O Corinthians cria a expectativa de ter um novo meio armador, um cara que conduz a bola em busca dos atacantes. E os russos do Zenit já estão no Rio de Janeiro, tá? Os russos já estão no Brasil, tá? Os russos já estão no Brasil para negociar com o Corinthians. Cuidado com o Marcos Braz, quer furar o olho, hein? Marcos Braz tenta furar o olho do Corinthians, mas eu creio que não vai conseguir. É um pedido do traíra Judas Iscariote, chamado Vitor Pereira, tá? O Flamengo está de olho na negociação e tenta de alguma maneira furar o olho do Corinthians. Só que aí é meio difícil, né? Porque o jogador tem contrato com o Corinthians, se identificou aqui, né? Porque assim, o cara quando é mau caráter de São Paulo, Rio, Portugal, Itália, Espanha, ele vai ser mau caráter em qualquer lugar. Eu espero que esse Marcos Braz tenha pelo menos postura e ética, né? E não vinha no encher nosso saco, porque já é demais, né? Já não tá com os Judas lá, tá bom. Usa ele na Páscoa, tá certo? Mas vamos falar de coisas boas. Repetindo, os russos já estão no Brasil para conversar com o Corinthians. Legal? Todo o início da conversa foi feito pelo agente do Yuri Alberto, tá? É uma negociação que não vai ser do dia para a noite. O Corinthians está trabalhando, né? Essa coisa que os jogadores não estão lá, não estão agradando, vão voltar. É blá, blá, blá. Tá certo? Vamos ter calma. O Corinthians tem uma carta na manga para negociar com o Zenit. Essa é a informação que eu tenho. O Corinthians tem uma carta na manga, guardadinha dentro da manga, para negociar com os russos. E ela só vai ser jogada na mesa no momento apropriado. O Corinthians tem essa carta na manga. É a informação que eu recebi. Então indica que o Corinthians trabalha forte para ter o Yuri. Legal? Mas, a grosso modo, já são duas boas notícias, né? A grosso modo, anotem aí, Felipe Coutinho será jogador do Corinthians. Quem te deu a informação? A mesma fonte que me garantiu uma semana antes que Fausto Vera já era volante do Corinthians. E nós trouxemos uma quinta, ele foi anunciado numa terça-feira, né? Então, com uma semana de antecedência, vocês tiveram a informação que Fausto Vera era volante do Corinthians. Então, recebi a informação, confio na pessoa e já estou me antecipando. Felipe Coutinho é o novo meio atacante do Timão. Legal? Essa é a informação, curta informação, salário de 1.500.000 por mês, 1 ano de contrato por empréstimo e a possibilidade de uma extensão em definitivo. O Coutinho chega para ser o cérebro, ser o cara da criação do Corinthians em 2023. E os russos já estão no Brasil para conversar com o Corinthians. Será que duas grandes notícias são nos próximos dias? Vamos aguardar. E é isso aí, fiel. Felipe Coutinho será jogador do Corinthians, será nosso meio armador. Eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam da contratação de Felipe Coutinho pelo Timão? Então, essa é a informação que eu havia prometido que eu traria para vocês. Eu recebi a informação às 5 horas da tarde. Alguns detalhes, né, que a pessoa falou, espera um pouco o que eu estou averiguando. E aí, né, demorou um pouquinho. Mas os detalhes são esses. É um empréstimo de 1 ano, salário de R$1,5 milhão por mês, possibilidade de uma prioridade para o Corinthians ter o jogador em definitivo aqui no Brasil em 2024. E o Felipe Coutinho deve ser anunciado, vai demorar alguns dias, mas eu creio que deve ser anunciado aí em janeiro. Segundo eu fiquei sabendo, só em janeiro. Então é um jogador que está contratado, mas não sei por que questão, só vão anunciar em janeiro. Legal? Mas tá aí. A mesma informação, pessoa que deu a informação do Fausto Vera, nosso amigo, que nós apelidamos carinhosamente de 007, a nossa fonte de informação. É um cara que nós confiamos muito, não só por isso, ele também foi o primeiro que me falou, olha, Corinthians, o cara que o Corinthians trabalha é Vitor Pereira, ninguém sabia o nome até então, também veio a partir dele, entre outras informações que recebemos. Então, eu acho que a credibilidade dessa pessoa, nesse nosso amigo, é extremamente enorme, né? Por isso estamos antecipando com muita antecedência a notícia a vocês. Legal? Felipe Coutinho, seja muito bem-vindo. E vai Corinthians. E aí, fiel, gostaram da novidade? Espero que sim.
Espero que todos vocês curtam muito e que ele venha representar a Fiel. Tá ok? Tamo junto. Vai, Corinthians!